Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Acabamos de fazer um vídeo aqui sobre Deuteronômio, né? Bênçãos, maldições e promessa de restauração, mas também podemos falar do amor de Deus que abençoa, do amor de Deus que disciplina e do amor de Deus que restaura. O Deus que é amor abençoando, o Deus que é amor disciplinando, o Deus que é amor restaurando. Vamos pegar de novo a palavra de Deus aqui a partir do capítulo 30, né, que fala, porquanto, Deuteronômio, porquanto, quando se cumprirem em ti, ó Israel, todas estas palavras, as bênçãos e maldições que coloquei diante de ti, e elas te atingirem onde quer que o Senhor teu Deus se disperses entre as nações, e quando te converteres ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com toda a disposição do coração e vontade da alma, então o Eterno teu Deus mudará a tua sorte para melhor, e se compadecerá de ti. O Senhor teu Deus te fará retornar do exílio e te restaurará, terá compaixão de ti e te reunirá novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. No 6, 6, 7, 8, que é o contexto aqui. O Senhor teu Deus desimpedirá a tua alma, como se circuncidasse teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma e vivas plenamente. O Senhor teu Deus fará recair todas essas maldições sobre os teus adversários, sobre os que te odiaram e perseguiram. Quanto a ti, voltarás à sabedoria, ao bom senso de obedecer à voz do Senhor, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Graças a Deus pela sua palavra e que ele nos abençoe nessa breve meditação. Está aqui o texto, né, e o contexto no qual nós usamos a expressão do Deus que ama, né, o amor de Deus que abençoa, o amor de Deus que disciplina, o amor de Deus que restaura. Porque quando Deus fala com o homem, ele fala também da sua descendência. Porque Deus, quando fala dos descendentes, ele fala como se estivesse se referindo àquele indivíduo. Olha, a verdade é que a promessa de Deus ela é uma só. A promessa de Deus não é para um homem. E Deus chamou Abraão dizendo, sai da tua terra, deixa os teus parentes. Não, não. Essa é uma forma simplista e um tanto quanto ingênua de tentar compreender o propósito de Deus para com a humanidade. Deus está chamando para si a humanidade toda, convocando a humanidade na pessoa de Abraão. Ah, mas o texto está dizendo que se Deus quisesse somente Abraão para si, não teria promessas que diriam respeito à descendência e toda a humanidade através dele. Ah, então essas bênçãos também são para mim. Então, nós continuamos enxergando o que é temporal e o que é passageiro. Nós continuamos enxergando aquilo que satisfaz os anseios imediatos da nossa mente, dos nossos corações e das nossas almas. O tempo está seco, eu que tenho problemas respiratórios, né? Você pode ter percebido alguns vídeos que a dificuldade para respirar fica um pouco mais intensa, o ar, o pulmão não absorve adequadamente e fica um falar cansado, travado e limitado. Precisamos de chuva. Mas não só eu que tenho problema respiratório, preciso de chuva para que melhore a umidade do ar. Todos precisamos de chuva. Porque chuva sempre foi sinônimo de bênção, exceto na vida daquelas pessoas que construíram suas vidas próximas próximas ao infortúnio, né? Próximo a um morro, ao lado de um rio, né? Sabendo ou tentando não saber o que podia naquele momento. Meu Deus, e agora se chover, vai desmoronar, corre o risco, se o rio encher. Tá, às vezes nós nos vemos em situações em que somos obrigados a enfrentar
o ambiente, as adversidades e correr o risco. Por quê? Por falta de opção. Mas quando nós falamos das bênçãos de Deus, do amor de Deus que se manifesta no chamado, no convite, na posse da terra, na formação de um povo, na estruturação de uma monarquia, na constituição de um sacerdócio, nós muitas vezes ficamos limitados às conveniências, né? À prosperidade, à fartura de comida, fartura de água, fartura de bens, né? Fartura de tudo. Eu quero essa vida, essa prosperidade. O chamado é para fazer parte do reino de Deus. Senão seria fácil, né? Bastava o povo lá, não, eu quero ser judeu, não, porque eu quero comprar a nacionalidade. Tem até um país aí que o pessoal gasta e muito para ter direito de ser cidadão. O pessoal gasta ali, é o sonho de muitas pessoas, né? Ser cidadão. Ou se não, que não eu, mas que pelo menos o meu filho, os meus netos, né? A pessoa gasta lá uma grana boa, um dinheiro considerável para ser cidadão daquela nação, para ser tratado como, sabe, um natural da terra, ter os mesmos direitos ali, ou quase os mesmos direitos. Alguns países da Europa também, aqui, o povo gasta e gasta muito, mas o convite é para que façamos parte do reino de Deus. Por isso que por que Deus precisaria prometer bênçãos? Por que Deus precisaria prometer bênçãos? Se o conhecimento de tudo é o mais rico tesouro que pode atingir, contemplar a vida do ser humano. Por conta da nossa limitação, das nossas dificuldades mesmo. Deus nos atrai para si, mostrando-se aquele que é capaz de suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas carências, é aquele que é capaz de nos socorrer em todas as nossas aflições. Tá, e daí é uma estratégia de Deus, é o propósito de Deus, é o plano de Deus para o quê? Para algo sempre muito mais, para algo sempre muito maior. Porque em Israel nós temos toda uma nação, todo um povo, toda uma multidão, descendentes. Como vamos separar quem crê, quem não crê, o descrente do crente? Porque se a identidade genética aí é comum, né? Se a herança, se a descendência aí é certa, as pessoas têm a sua linhagem, a sua vinculação àquele que recebeu a promessa. Somos filhos, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Foi o que um grupo disse para Jesus. Foi o que um grupo de judeus, de religiosos, disse para Jesus. Nós descendemos de Abraão. Nós descendemos de Abraão. Por que tem esse condicionante? Porque Deus chega a prometer bênçãos para os descendentes, para manter viva a aliança que foi feita com os pais. Ao mesmo tempo, para testar os corações. Porque não basta ser descendente, não basta ser herdeiro, não basta ser filho, não basta ser neto. Vejamos o grande homem. Quem chamou minha atenção para esse detalhe foi um escritor judeu, né? Quando nós falamos de Moisés, nós vemos Moisés é extraordinário, praticamente um anjo. O povo entra na terra, a descendência de Moisés desaparece. 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 Ser filho, ser neto, bisneto, tataraneto não é garantia de absolutamente nada. Mas Deus, muito embora não esteja preso a um compromisso de hereditariedade, ele é fiel à sua aliança, ao seu pacto feito lá no passado, feito com Abraão, de abençoar a humanidade através dele. Pouco sabemos ou nada sabemos dos descendentes de Moisés, mal ingressou na terra. Vemos Josué não era filho de Moisés. Talvez fosse o filho que Moisés desejasse como homem, como pai, né? Mas Josué nem era filho de Moisés.
Nós temos outro homem lá, o irmão de Moisés, o sacerdote, o Arão. De cara, assim, a gente olha e fala, mas como é que você fez isso? Como é que você pôde, olha, tão rápido? O povo pressiona e você já vai lá e faz um ídolo para o povo comemorar, celebrar como se fosse Deus? Moisés estava com Deus, sendo orientado com relação à legislação do povo, o culto, a adoração do povo, e Deus chama a atenção de Moisés, desce que o teu povo rapidamente já se desviou, já abandonou os meus caminhos. Moisés desce e chega no irmão mais velho. Que foi isso que você fez, Arão? Ah, o povo exigiu, pediu, me deram ouro, joguei no fogo, aconteceu, saiu aí esse bezerro. Aí nós vemos o início do sumo sacerdócio, nós já vemos assim, meu Deus, pressionário já fez um bezerro, mas quando o povo toma posse da terra, Moisés se vai, os descendentes de Moisés nada. Eis que surgem os descendentes de Arão, os sacerdotes, os levitas, e que durou muito, 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 muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Muitos foram incrivelmente, a maioria foi incrivelmente fiel a Deus, no que era possível e desejável diante de Deus. Enquanto a linhagem de Moisés desaparece, a descendência de Arão, apesar das dificuldades, dos fracassos, das falhas, da morte de dois, por agirem irrefletidamente, né, diante de Deus, oferecendo fogo estranho no altar, né, incenso queimado com fogo estranho, não era fogo do braseiro do altar, era qualquer fogo que fizeram lá fora, e os dois morreram, foram consumidos. A descendência, ser descendente não é suficiente. Ser descendente não é suficiente. Ser filho, neto, bisneto de Moisés não é garantia. Como também ser filho de alguém que em algum momento falhou, não é necessariamente a garantia de fracasso ou de falha. Então, por que Deus permanece nesse contexto de abençoando os fiéis, de disciplinando os infiéis? Justamente para isso. Para trazer à tona, para trazer diante dos nossos olhos qual é a dimensão do nosso amor para com Deus. Deus nunca é enganado, Deus nunca esteve enganado, Deus nunca foi apanhado de surpresa com relação ao comportamento humano. Nunca, nunca, não tem como. Nenhum sucesso, nenhum fracasso é surpresa aos olhos de Deus do que pode acontecer na vida daqueles que estão debaixo de um compromisso, que assumiram um compromisso com Ele, aceitaram um compromisso. Por ser fiel, eternamente fiel àquilo que se propõe a fazer, a fidelidade dele é oferecida aos descendentes. A descendência é oferecida. Por isso que ao povo, aos descendentes, antes de herdarem a terra, o pacto foi reapresentado. Porque eles descendiam daqueles primeiros que foram resgatados do Egito. A fidelidade de Deus acompanha os seus fiéis através das suas gerações. Mas ainda assim, Deus não se faz de tolo por ter entrado num pacto, numa aliança de abençoar e de salvar. Deus não é manipulado, como muitas pessoas são. Muitos fiéis, muitos cristãos, muitos religiosos são facilmente manipulados. Lembra que você estabeleceu um compromisso de viver de acordo com a vontade de Deus, portanto, se você vive de acordo com a vontade de Deus, você não pode. Aí, assim, não pode comprar em tal loja, não pode visitar tal cidade. Se um dia eu for para a Europa, eu vou para Roma. Se eu for para Roma,
Eu vou visitar quem? O sujeito mora lá, o cara é simpático, é um líder, aparece de vez em quando, dá tchauzinho para todo mundo. Muita gente aí quer conversar com o pastor 1 ano para marcar uma audiência e não consegue conversar. Não tem 500 pessoas na igreja e não consegue conversar. Você vai lá, o sujeito é simpático. Se um dia eu puder, claro que eu vou lá cumprimentar. O cara é educado, você vai passear pelo quintal da casa e não vai cumprimentar o dono da casa? Ele vai lá, cumprimenta educadamente, qual o problema? Não, você prometeu, você não pode visitar tal cidade. Não, naquele santuário. Eu gosto de arquitetura, não tem problema nenhum. Eu visito as cidades, conheço, eu vou lá, dou uma olhada, né? Eu gosto de arquitetura. Não porque você não pode votar porque você prometeu, você só pode votar nesse, porque, tá? Não é difícil manipular aqueles que estabeleceram um compromisso de fidelidade com Deus. Porque o pressuposto é de que os que assumem a liderança, os que estão à frente, à testa, estão imbuídos do mesmo propósito de viverem de maneira a agradar a Deus. Mas Deus mantém essa dinâmica de amor que abençoa, de amor que disciplina e de amor que restaura, não é para satisfação do próprio Deus. É para deixar bem claro diante dos nossos olhos quem nós realmente somos. Aí, esse texto aqui retrata o povo de Israel na dispersão, debaixo da maldição, debaixo da maldição. Eles foram dispersos e foram preservados. Afastados da terra, eles aprenderam a amar a Deus, a palavra de Deus, descobriram a oração contínua, descobriram a leitura, a meditação na palavra, a compreensão dos ensinamentos da palavra de Deus, quando não tinha mais o templo. Então, o que podemos apresentar para Deus? A nossa vida, o nosso intelecto, o nosso coração, as nossas emoções, nas nossas orações, nos nossos clamores, nos nossos louvores, a nossa fé, através da nossa meditação constante na palavra dele. O povo que foi disperso, quando voltou com uma identidade, com uma religiosidade muito mais alicerçada. Muito mais alicerçada. Sabendo realmente quem era, sabendo realmente quem queria. Muitos até compreendendo que a promessa de Deus, o amor de Deus, não está preso, circunscrito, limitado a um território. Não, eu vou permanecer aqui, porque eu sei que aqui Deus tem sido comigo, Deus tem nos abençoado, nos constituiu família, nos constituiu uma posição, uma aceitação, um respeito, uma expectativa de vida, mesmo distante da terra, a promessa de Deus nos alcançou. Esse Deus que ama, esse Deus que nos alcança onde quer que estejamos. Que alguns veem maldição, disciplina, castigo. Nós vemos uma possibilidade de reconhecimento de quem realmente é Deus e de quem nós realmente somos. E nesse processo de purificar, de disciplinar, de permitir que venha, porque os que se afastaram, os que abandonaram, abandonaram, os que não quiseram mais saber, não quiseram. Porque nesse processo, quando o povo se compreendesse quem é Deus, quais são as promessas dele, como o amor dele os tinha preservado, como a fidelidade de Deus alcança aquele que crê onde quer que esteja, não importando o ambiente ou a condição social, diz aqui, teu Deus desimpedirá a tua alma como se circuncidasse o teu coração. Teu coração. Onde está o problema? Onde está o problema? Onde está o problema? O que provoca esse afastamento, o que provoca esse distanciamento? Porque Deus abomina o pecado, e o pecado reiterado, o pecado arrogante, o pecado presunçoso, o pecado dissimulado. Ah,
Não me segue porque eu não sei para onde estou indo. Melhor conselho que um cínico pode dar. Afasta dessa pessoa. Por que você está dando ouvidos para alguém que não sabe para onde vai? Que não tem certeza de absolutamente nada? Que a única palavra que é capaz de conhecer ou identificar é inferno. O inferno em que vivemos, o inferno em que moramos, o inferno para onde vamos, o inferno de onde viemos. Abandona essa pessoa, abandona. Chega uma hora que você tem que afastar. Porque o próprio Deus afasta. Afasta num ato misericordioso, para que não destrua. Porque o pecado nos separa de Deus. Mas não existe absolutamente nada que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus quando nos dispomos a reconhecer nele aquele que nos ama, que nos resgata, que nos restaura e que nos traz para si, que nos busca para ele. E assim, a promessa de Deus, do amor de Deus, do compromisso de Deus, do pacto de Deus para com o povo que nele crê, daqueles que nasceram em decorrência da obediência, aqueles que nasceram no pacto, a palavra é pacto, né? No testemunho, na aliança, ela traz consigo um compromisso de Deus trazer à tona a verdade. Deus que se apresenta, eu sou fiel ao que eu prometi lá em Abraão. A minha fidelidade te alcançou. E agora? Você quer realmente viver no meu amor? Não é questão de satisfação de necessidades físicas, sociais, culturais, econômicas. Nunca foi isso. Bênçãos e maldição. Nunca foi. Nunca foi dinheiro. Para com isso. Nunca foi dinheiro, nunca foi poder, nunca foi. Sempre foi Deus agindo amorosamente e deixando claro à mente do homem quem ele realmente é. Não há em Deus nenhuma dificuldade em cumprir aquilo que promete. O Senhor Deus desimpedirá a tua alma como se circuncidasse o teu coração. Coração que precisa ser curado, tratado, circuncidado, apresentado. Não existe a necessidade de nenhum cristão adotar práticas e cerimônias judaicas para estabelecer um compromisso verdadeiro, real e sincero com o Senhor Deus. Nunca existiu, não existe isso. Não existe isso. Porque mesmo entre os circuncidados, o que vale é o coração. E as entranhas da tua descendência, né? E a herança, os filhos, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma e vivas plenamente. Todo o amor do teu coração. Toda a vontade da tua alma, está falando do intelecto. Está falando da nossa capacidade de compreender a verdade e a realidade, de decidirmos onde depositar a nossa fé, a nossa confiança. Decidir a quem amar em primeiro lugar. Por isso que ele está falando toda a tua alma. Autoconhecimento, autodireção, intelecto, a vontade, a inteireza do ser humano voltada para amar a Deus. É o que a palavra dele apresenta, é o que nós apresentamos como proposta de desenvolvimento ou dedicação, uma espiritualidade cristã, integral, plena, tá, mas é só uma expressão que usamos para poder falar da palavra de Deus. Não é uma coisa nova. É o mesmo que Deus exige, que sempre exigiu e continuará exigindo de todos. O agir consciente. O agir consciente. O Senhor teu Deus fará recair essas maldições sobre os teus adversários, sobre os que te odiaram e perseguiram. Quanto a ti, voltarás à sabedoria, ao bom senso de obedecer à voz do Senhor, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Ou seja,
desde que foi estabelecido um compromisso de amar a Deus, um voltar-se para Deus, Deus coloca diante de nós, através das várias experiências agradáveis ou não que, como humanos, passamos ao longo do decorrer da nossa vida, da nossa jornada aqui na Terra, Deus coloca tudo isso com o propósito de deixar claro para nós o quanto realmente estamos comprometidos com Ele. As nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso caráter, o nosso ser, a nossa estrutura, quem de fato realmente importa para nós? A pessoa de Deus. Aí sim, a nossa obediência, né, a nossa liturgia, os rituais, as cerimônias, né, a louvação, as orações, refletirão, refletirão a vida daquele que é alcançado, tratado, restaurado pelo amor de Deus e vive em comunhão com Ele. Tem até uma palavra aqui, uma promessa muito interessante para o povo de Israel e também trazida, em alguns aspectos, ela é válida para a vida do cristão também. Né? O Senhor teu Deus fará recair todas essas maldições sobre os teus adversários, sobre os que te odiaram e perseguiram. Olha, se você entregou a sua vida a Deus, é Deus quem cuida da sua vida. Se você estabeleceu um compromisso com Deus, um pacto, uma aliança com Deus, Deus é fiel e justo para cumprir aquilo que se comprometeu a realizar, incluindo a garantia de que nenhum relacionamento cínico será permitido com o Senhor Deus. Nenhum relacionamento que não represente uma vida totalmente entrega, né? Um viver duplo, uma vida dupla, um duplo caráter, uma dupla personalidade, uma dupla jornada, um, um agir em duplicidade. Não, Deus não permitirá. Deus não permitirá. Muito do que se chama de disciplina é decorrente do fato de Deus amar aqueles que o aceitam, que o reconhecem. O comprometimento exigido por Deus é o máximo da capacidade humana, mas nunca além. Mas nunca além. É o máximo da capacidade humana redimida em Jesus Cristo, restaurada em Jesus Cristo. A capacidade de amar a Deus que Ele exige de nós é a mesma que Ele colocou em nós. Mas Deus não permitirá o cinismo. Deus não permitirá o adulterar da sacralidade desse relacionamento dinâmico, espiritual, vivo. Deus não permitirá o mau uso do que Ele prometeu, do que Ele realiza e do que Ele continuará realizando. Bênçãos e maldições, Deus que ama, o amor que abençoa, o amor que disciplina, o amor que restaura. Essas sempre foram as promessas de Deus para com o povo dele. Não é em nada diferente do que ele prometeu através de Cristo Jesus. Tanto não é em nada diferente que Jesus Cristo, no capítulo 5 de Mateus, quando fala é o famoso, quando eu era criança, é o que nós já dissemos, né? Nós imaginamos tudo grandioso, né? Deus é grande, Deus é todo poderoso, então nós imaginamos a terra de Israel, as terras bíblicas, nós imaginávamos o sermão da montanha. Primeiro que o sermão da montanha ninguém ouviria. Não faz sentido alguém subir ao alto de uma montanha, quilômetros, e de lá ficar gritando, né? Mas a nossa mente pequena, principalmente na infância, imaginávamos tudo grandioso, né? E quando, na verdade, a terra de Israel é um lugar muito abençoado por Deus, mas bastante simples, um território pequeno, né?
O Rio Jordão nem de longe se compara ao Amazonas, ou acho que nem ao São Francisco. Talvez o São Francisco hoje, que o pobre rio está assoreado, cheio de... Mas as coisas são muito simples lá. São muito simples. É o sermão do monte. Na nossa mente, né? E o cinema americano ajudou a criar aquelas fantasias de espaço, né? Indo para o infinito e tal, né? Mas Jesus estava ensinando, diz aqui a palavra de Deus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Jesus abriu a boca, os ensinava, dizendo. O Jesus abriu a boca, significa que ele passou a falar mais alto para ser ouvido pela multidão que ali estava. Eu não sei quantos eram, também não tem nem essa preocupação. Eu sei que a palavra do Senhor alcançava todos os que ali estavam. Um lugar tranquilo, silencioso, um eco favorável, todos foram abençoados com a palavra do Senhor. A constituição do reino de Deus, conforme apresentado por Jesus Cristo. Tirado do contexto de bênçãos e maldições do pacto, da aliança, né? O novo pacto, a nova aliança, o novo testamento apresentado com Cristo. Moisés diz abençoados, abençoados, né? Das bênçãos que viriam. E para esse povo que estava procurando Jesus, procurando o Senhor, sabedores do homem de Nazaré, do homem Jesus, talvez o profeta, talvez o Messias, haviam várias dúvidas, mas era diferente esse homem, porque ele curava os enfermos, ele purificava os leprosos, ele libertava os que estavam endemoniados, ele trazia a palavra de Deus às mentes e aos corações de maneira que as pessoas ficavam animadas, encorajadas, como que alimentadas, né? Ele rompia com o sistema religioso, farisaico, que impunha obrigações, 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 pressionando, 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 exigindo, exigindo, praticamente declarando a pessoa como incapaz, infiel, inútil, merecedores da maldição, não podem ser abençoados por Deus porque não são capazes disso ou daquilo, ou não tem tempo, não tem conhecimento, ou não tem vontade, ou não tem querer. Tá, Jesus vem rompendo com tudo isso, apresentando aqui o seu discurso, a Constituição. Ele já começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Andar de cara. Não tenho nada contra os fariseus, não tenho nada contra o bom trabalho que eles tentaram realizar, mas muitos deles se tornaram inimigos do nosso Senhor, inimigos do Evangelho, inimigos da verdade, porque nós sabemos que muitos deles não viviam a fé que exigiam dos outros, tá? No caos que reinava na Judéia, em Jerusalém, naqueles dias, com o governo romano, com descendentes de Herodes, romanos, herodianos, aí já entra no ambiente religioso, sumo sacerdócio, fariseus, saduceus, os grupos mais proeminentes, os essênios escondidos, só esperando a batalha para tomarem a frente, para servirem de guias aos exércitos do Messias. Nessa ambientação um tanto quanto confusa, tinha sempre aqueles que aproveitavam para encher a mochila e garantir o seu. Essa é a grande verdade, como tem sido ao longo da história da humanidade. Como tem sido ao longo da história da humanidade. E os fariseus, como todo cínico, como todo mentiroso, né? Mas de onde vem toda essa riqueza aí de vocês que vocês não tinham nada, era só uma terrinha ali e agora... Deus! Foi Deus, nem falavam Deus, né? O Altíssimo, Todo-Poderoso,
que me concedeu infiel. Você é pobre porque você não obedece a Deus. Obedece ao Altíssimo. Estou evitando a palavra Deus aqui, pela mesma maneira que Mateus evitou a palavra reino de Deus, e falou reino dos céus. Porque o hebreu, o judeu, até hoje, né, a maioria, uma boa parte, é muito significativo para eles, né, essa ordenança bíblica de não usar o nome, não pronunciar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Então, para evitar pronunciar em vão, eles não pronunciavam de maneira nenhuma. Então, já ficou difícil para todo mundo depois compreender ou entender. Né? Até em algumas cerimônias, parece que eles fazem, alguns fazem gestos para substituir o nome. A maioria substitui, onde está o nome de Deus, fala Senhor, Altíssimo, Todo-Poderoso. Por isso, Mateus aqui fala do reino dos céus, só para não ofender o pudor religioso dos judeus, que evitavam pronunciar o nome de Deus. É só isso. É a explicação mais simples, é a explicação mais fácil, né? A explicação mais acessível e coerente. Não a ideia estranha de, tem dois reinos, tem o reino dos céus e tem o reino de Deus. Meu Deus! Para que também essa paranoia de só há um Deus, só há um reino, só há um reino. A questão toda é se nós amamos esse Deus a ponto de permitirmos que o reino dele seja implantado primeiramente nos nossos corações, nas nossas vidas. Esse é o contexto aqui que se tira. E Jesus fala, bem-aventurados os pobres, já dá uma tijolada na cara dos fariseus. Mas a pobreza, a miséria não é bênção. Bem-aventurado é todo aquele que reconhece que depende de Deus. Bem-aventurado é aquele que é capaz de agradecer a Deus por tudo que acontece na sua vida, quer sejam bênçãos ou sofrimentos, dores e angústias, riqueza ou pobreza, saúde ou doença. Bem-aventurado é aquele que reconhece a sua condição de humano, pouco mais que poeira, pouco mais que pó da terra, pouco mais que nada, mas graciosamente formado por Deus num ato de amor que trouxe à existência toda a humanidade. Bem-aventurado, conhecer as bênçãos, é conhecer que viemos de Deus e que o propósito final é permanecermos nele. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como Jesus pode falar verdadeiramente feliz, verdadeiramente compartilhando das bênçãos de Deus, no choro? Não. É no depender de Deus para ser confortado. É aquele que chora, sabendo que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não é daquele que tenta substituir a sua dor, o que lhe falta, enchendo os bolsos. Quanto não cabe mais nos bolsos, enche a mala. Não cabe na mala, enche o porta-malas. Não cabe mais no porta-malas, enche a casa da praia. Mas não reconhece Deus. Busca conforto em tudo, consolação em tudo, menos em Deus. Então ele fala aqui, bem-aventurados os que choram, reconhecendo que somente Deus pode mudar e transformar a realidade na qual nós estamos vivendo de acordo com a vontade dele. Bem-aventurados os que choram diante de Deus, reconhecendo que o poder de mudar as nossas vidas está somente nele. Todo e qualquer outro poder, ainda que emane a autoridade, como o princípio emane de Deus, é humana, é terrena, é temporária, não durará muito.
E Jesus continua dizendo: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Os humildes. Boa parte da audição do Senhor era esse povo mesmo, esse povo simples. Esse povo que mal podia entrar na cidade. Se entrava na cidade, mal chegava perto do templo. Se chegava no templo, não passava da primeira porta. Ô mulambo, para aí. Ô doente, não. Ô mulher, para. Ou você é diferente, para, você não é daqui, você não é daqui, você não é da terra. Você é de fora, você não pode entrar. Como se Deus estivesse preso dentro daquele templo. Como se Deus tivesse confinado e que as bênçãos dele fossem decorrente do ato de um homem ingressar, atravessar uma porta e queimar um incenso, ou uma vez por ano aspergir um pouco de sangue em algum lugar. Como se Deus já não estivesse permanentemente abençoando toda a humanidade. Perverteram a verdade da palavra de Deus. Corromperam, mudaram. Não vem não, Deus não tem nada para você. Não, 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 não. Aqui não. Aqui é só para os tais. Os zeus, fariseus, saduceus, mas sei lá o que eus. Os mesmos zeus. Os mesmos zeus que sobreviveram. Os mesmos zeus que estão dominando a religiosidade e até hoje, os Zeus. Os Zeus. Esquecendo-se de Deus, colocando os Zeus. Mas esses que nem têm nome, esses que se aproximam do Altíssimo de cabeça baixa, que murmuram, que não têm a arrogância de levantar, eu, Senhor, no seu. Esses, para esses é a herança. Para esses é a promessa. Não é questão de estar na pobreza ou na riqueza, não. As pessoas confundem humildade com problema de coluna ou com fome. Não. Está falando daqueles que reconhecem. Quando a palavra de Deus declara que Ele é o Todo-Poderoso, a Bíblia não está brincando. A Bíblia não está chamando ninguém para um relacionamento aí de meninice, de infantilidade, de interesse. Não, eu tô nessa porque aqui dá para ninguém dá trabalho, só falar umas coisinhas aí de vez em quando, eu ganho o meu e tá. Não, não tá nada bem. Não tá nada bem. Não estava nada bem. E Jesus chega rompendo com o cinismo, com a hipocrisia. O povo está passando fome. Jesus alimentava os religiosos, essa plebe maldita. Eles são pobres porque não conhecem a lei. E os que conhecem, por que não estavam alimentando os necessitados? Onde na lei eles eram proibidos de usar os recursos que Deus havia disponibilizado para todos em benefício daqueles que haviam perdido tudo. Que é muito conveniente para a liderança religiosa se acomodar ao ditador de plantão, ao tirano no poder. Foi isso que fizeram. Roma, não, calma, vamos respeitar, vamos tratar bem. Não, estão fazendo, estão matando o povo. O povo está morrendo de fome. Estão violentando as nossas mulheres, as nossas filhas. Estão matando os nossos filhos.
Estão crucificando os nossos irmãos pelas estradas do nosso país. Não, vamos respeitar porque Roma é bom. Porque eles podiam ganhar o deles. Bajulando o Império Romano. Porque Roma amava bajuladores. Roma amava bajuladores. Todo império ama bajuladores. Porque em Israel só pode reinar aquele que for ungido por Deus. Aí o imperador romano fala, então, se o problema é ser ungido por Deus, eu sou Deus, você é o rei. Tó, você é o rei da Judéia. É exatamente isso. O que os Herodes fizeram? Aceitaram uma coroa, aceitaram uma posição garantida pelo Deus Império Romano, não pelo Deus dos judeus, não pelo Deus de Israel, não pelo Deus da promessa. É o que muitos ainda hoje tentam garantir. Ah, mas eu terei a minha liberdade. Liberdade garantida pelo demônio. Liberdade garantida por aquele que não respeita a liberdade de ninguém. Vai respeitar a igreja de Deus? Não, porque nós estamos sendo perseguidos. Quando a igreja no Brasil ficou quieta, quando surgiram alguns polemistas de terceira linha, que a imprensa ama polemista, caçando briga, caçando confronto, como se a fé cristã fosse estabelecer confronto com outra fé, com outra religião, como se a fé cristã fosse o que as tradições europeias, americanas, religiosas, de culturas dominadoras, dominantes, trouxeram para a nossa realidade, como se expressasse a verdade do que a palavra de Deus. Polemistas. Polemista. É uma arte da retórica polêmica. É um dos elementos. É uma etapa. Muitos silenciaram, mas todo mundo sabe que é uma arte até menor. Tá? A verdade é essa. Ela não comunica, ela não. A arte da polêmica é só chamar a atenção para um determinado tema, para a partir disso estabelecer-se um debate sobre aquele tema, sobre aquele assunto, para que a verdade de ambos os lados venha à tona. Essa é o princípio, é o fundamento da arte da polêmica. A arte da polêmica não tem o objetivo de impor a verdade dos cristãos sobre quem quer que seja. Nunca teve. Nunca teve. Porque enquanto polêmica, enquanto retórica, ela também é um meio de satisfazer as mentes, as necessidades dos mais jovens em Cristo, dos menos maduros, satisfazer as necessidades intelectuais deles, de verem que em Cristo Jesus há resposta para todos os anseios, necessidades, aflições humanas. Essa é a arte da polêmica, esse é o propósito, trazer à tona determinado tema e explanar a verdade daquilo que se crê em confronto com aquilo que outros dizem que nós acreditamos. Porque é interessante se você sair pelas ruas aí, para no posto, conversa com o frentista, na quitanda, no açougue, o que as pessoas pensam dos evangélicos? Praticamente neonazistas. Praticamente neonazistas, fascistas, militaristas, como se o cristianismo evangélico fosse compatível com abusos de poder, de grupos, de classes, de pessoas sobre outros. Jesus, desde sempre, rompeu com tudo isso, com toda essa dissimulação, com toda essa hipocrisia, com toda essa falsidade. Meu irmão, a sua denominação pode pôr lá quantos você quiser no Senado. Mas garantir que essas pessoas expressam a vontade de Deus em Cristo Jesus para a igreja, para o mundo, e que o reino de Deus habita nelas, que elas expressam através dos seus atos a verdade do evangelho gracioso de Cristo através da... Você não consegue. Ninguém consegue.
Porque não é o caminho proposto para a vida cristã, para o testemunho cristão. É o caminho decidido por alguns para se sustentarem no poder, para garantir os seus interesses, porque o povo continuará passando fome. Os jovens continuarão sendo crucificados pelas estradas. As mulheres e filhas continuarão sendo violentadas. Não haverá mudança. Haverá sustentação político-ideológica para alguns. E aí aparecerão, como já gostam de aparecer hoje, como fariseus, como, né? As vestes, as roupas, todo aquele monte de nada, todo aquele monte de nada, porque não tem poder nenhum contra a sensualidade, contra a mentira, contra a malícia, contra o ódio, contra o pecado. É nada. É vão, é vazio. É desculpa para não viver em Cristo Jesus. É desculpa para empurrar a cruz de lado e garantir seu lugarzinho lá à beira-mar. Se é que estará garantido. Se é que estará garantido. Jesus fala aqui, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Meu irmão, aqueles que têm fome e sede de justiça e acreditam que só Deus é capaz de saciar essa fome, essa necessidade, esse anseio. Porque gente pensando em revoluções ou adesões, é o que nós falamos aqui, sempre teve. Esperar em Deus, confiar em Deus, e enquanto espera e confia, viver em dignidade. Tem a palavra aí que o pessoal gosta, né? O mundo bélico, né? Axios. Eu sou digno. Pode ser. Pode ser digno da cidadania de um país melhor, de uma sociedade muito melhor que a nossa. Pode ser digno aí de uma representatividade estatal. Parabéns. Pode ser digno aí de um cargo no governo. Pode ser digno de um cargo no judiciário. Pode ser digno aí de que sua empresa tem um contrato bilionário. Parabéns. Agora, a dignidade que só pode ser dada por Deus para ingressarmos no reino dele, só tem esse caminho proposto. Caminho proposto por Jesus Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ó, limpos de coração. Limpos de coração. Limpos de coração. Não é sem motivo que o nosso Senhor fala: entrai pela porta estreita. Porque para entrar pela porta estreita, você tem que abrir mão de toda a quinquilharia mundana. Não adianta a mochila, né? Quando se fala da porta estreita, as cidades, naquele tempo, cidades moradas, ao cair da noite, as cidades eram fechadas, né? O pessoal estava chegando de caravana, ficava lá fora, não entrava, por causa dos assaltos, das invasões, dos roubos. Mas junto a todas as portas principais, havia portas menores, onde passava somente uma pessoa ali e devagar, estreito. Porque para evitar invasões, evitar a tomada da cidade. Então, pela porta estreita só passava a pessoa, o camelo ficava lá fora. Os bens, os recursos, não passa. Não adianta colocar aquela mochilona nas costas, não vai passar. O fuzil não passa. A mentira não passa. A hipocrisia não passa. O coração contaminado não passa. Não passa.
Por isso nós servimos aquele que é capaz de purificar os corações. A oferta de perdão, ela é completa e absoluta. É o Deus que sonda as nossas mentes e os nossos corações. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É o reino de Deus. Abrir mão. Abrir mão. Sofrer é o mesmo que deixar de partilhar. Sofrer é o mesmo que renunciar. Não, não, não. Eu prefiro o meu feijão com arroz. Eu prefiro o meu feijão com arroz do que esse filé mignon aí com injustiça. Eu prefiro o meu feijão com arroz. Não, não. Eu prefiro o meu carrinho velho do que esse carro importado aí e um coração corrupto, uma consciência que não adianta fingir. Uma hora vai, na hora de passar pela porta, não vai aguentar, não vai acertar, vai dar de cara com a parede. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O chamado da igreja, o estatuto, a constituição da igreja, ela é bem simples. Ela é bem simples. O cristão terá grande dificuldade de se encaixar no mundo. Porque chega um momento em que todos temos que decidir o que vale a pena, o que é prioridade. Lembra quando falamos do Deus que é amor? O amor que abençoa, o amor que disciplina e o amor que restaura. Jesus é a expressão máxima desse amor. Se o farisaísmo representasse adequadamente o propósito de Deus, o plano de Deus para Israel e para a humanidade, Jesus teria se apresentado como fariseu. Não. A popularidade dos fariseus, a credibilidade, o respeito dos fariseus não implicaram em aceitação por parte de Deus. Essa é a verdade. Tentar moldar o evangelho às necessidades imediatas do ser humano para que ele seja compatível com o modo de pensar e de agir das pessoas é mentir duas vezes. E é alimentar o fogo do ódio que se voltará contra a igreja. Essa é a verdade. A Constituição, a apresentação de bênçãos e maldições aqui de Jesus, abençoado, 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 contraria absolutamente tudo, tudo que o ambiente político, religioso, econômico, cultural, psicológico, idealizador humano propôs e propõe. Diz: exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram, porque a igreja é chamada a ter uma voz profética, a ser profecia, a um anunciar profético. Marcos, você falou que não acredita em profeta nos dias de hoje. Eu não reconheço. Eu não reconheço. Não reconheço. Mas reconheço que profecias há. E que a igreja é chamada para ser essa voz profética. A igreja é chamada a essa proclamação através da vida. Porque o discurso narrativo já é conhecido de boa parte, já 2/3 do planeta conhece o discurso dos cristãos e dos muitos grupos cristãos, inclusive dos grupos que nem parecem religiosos, mas afirmam que são religiosos,
Porque são religiosos ao dizer que não são religiosos. Eu nunca vi isso, né? O sujeito vive da proclamação do evangelho, da religiosidade humana, da espiritualidade humana, dizendo viver, expressando a espiritualidade que Deus deseja para aqueles que nele creem, e fala, eu não sou religioso. Vai ser o que é claro, talvez seja verdade, seja apenas um estelionatário, um enganador, um mentiroso. Todos sabemos que o ser humano é um ser religioso. Eu não sou religioso. Talvez seja o quê? Um desses robôs que tem uma inteligência artificial, que é outra expressão estúpida, né? Se é artificial, como é que pode ser inteligência? As contradições do nosso tempo, as contradições do nosso viver, as inquietações da nossa realidade devem ser trazidas direto para a palavra de Deus, para que nós possamos viver em comunhão com aquele que nos traz a paz, com aquele que nos garante as bênçãos de Deus, aquele cujas bênçãos de Deus por ele transmitidas são eternas. São eternas, não são mensuráveis, são eternas. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te proteja, te traga paz, muita, muita, muita paz, querendo Ele. Retornaremos ainda hoje.